Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, pedagogo, e o vídeo de hoje faz parte da minha playlist de psicanálise e educação. No vídeo anterior eu falei sobre a interpretação dos sonhos e lá citei um pouquinho de neurose em resposta à pergunta de um inscrito aqui do canal. Aí veio outra pergunta, qual a diferença entre neurose e psicose? E nesse vídeo eu te sugeriria assistir a minha playlist na ordem em que eu coloquei os vídeos, para que o vídeo da interpretação dos sonhos e este de hoje de neurose façam bastante sentido na sua compreensão. Como já foi dito, e retomando aqui, a expressão, o termo neurose, ele vai surgir em 1769 com um médico chamado William Cullen. Para ele, naquele momento, ele vai definir a neurose como distúrbios nervosos. Agora, o nosso interesse aqui está na abordagem freudiana, na psicanálise freudiana. E para Freud, a neurose vai ser a causa de desejos que foram reprimidos, desejos que foram recalcados, estavam aprisionados no inconsciente e eles arrumaram um jeito de voltar ao consciente. E quando eles retornam mascarados. E essa máscara que são esses sintomas neuróticos, elas se manifestam emocionalmente e às vezes fisicamente. Então, às vezes chamado de neurose, às vezes chamado de psiconeurose. A neurose vai ser um distúrbio psíquico. Por quê? O ego é incapaz de lidar com esses desejos recalcados, com esse recalque imperfeito, né? Porque quando o sujeito é recalcado, aquilo realmente fica aprisionado no inconsciente, você não percebe essa neurose na pessoa. Então a neurose é justamente esse desejo que foi censurado, que foi reprimido no inconsciente, voltou mascarado, e essa máscara é justamente o sintoma da neurose, ok? Então a diferença entre a neurose e a psicose, ou o paciente neurótico, o paciente psicótico, é o seguinte: o paciente neurótico, geralmente, ele não perde a ponte com a realidade. O seu comprometimento é emocional. E quem trata o paciente neurótico, quem trata a neurose, quem trata o neurótico, é o psicanalista ou o psicólogo. E a neurose não compromete a razão e a ação, compromete a emoção. Já o paciente psicótico, ele geralmente perde a ponte com a realidade. Enquanto o paciente neurótico, o seu conflito é interno, o psicótico tem um conflito externo. Ele vive numa realidade paralela, num mundo que ele cria à parte e vive externamente aquilo. Então, o paciente psicótico, por alguma razão, o seu problema é neurofisiológico. Por alguma razão, neurônios que deveriam estar se relacionando de uma forma, estão se relacionando de outra. E geralmente ele perde a ponte com a realidade. E ao contrário do paciente neurótico que tem um comprometimento emocional, o neurótico ele tem um comprometimento da razão, ele tem um comprometimento da ação. E quem trata o psicótico, quem trata a psicose, é o psiquiatra e não o psicanalista ou o psicólogo. Isso é muito importante se compreender. Existem alguns tipos de neurose dentro da psicanálise que é importante abordarmos no vídeo de hoje, já que a ideia do vídeo é trazer o esclarecimento para você que já está estudando o assunto, que busca se aprofundar no assunto. Mais uma vez, não deixe de assistir na playlist para que isso faça sentido. Eu tenho gostado de dizer que a psicanálise não é simples, mas pode ser dita de um modo simples, a fim de aproximar mais a população para o assunto. Então, primeiro eu gostaria de falar das neuroses que vão ter origem nesses sentimentos reprimidos, nesses desejos reprimidos. A primeira neurose que eu gostaria de falar é a neurose fóbica. A neurose fóbica é quando o sujeito sente uma fobia, um medo exagerado de uma coisa que ele sabe que não tem cabimento ter medo. É quando o sujeito, aquela pessoa, tem um medo incontrolável de determinada situação e ela não sabe explicar por que aquilo ocorre. E, inclusive, essa pessoa que sofre desse tipo de neurose fóbica, normalmente fica muito constrangida, porque ela tem consciência que não faz sentido aquele medo, mas ela não tem controle, é incontrolável. E, justamente, a causa disso habita em desejos que foram reprimidos na infância, censurados na infância. Depois eu gostaria de falar com você sobre a neurose obsessiva. A neurose obsessiva, ela vai ocorrer também por desejos reprimidos, desejos censurados na infância, e ela se manifesta no sujeito
com comportamentos ritualísticos, com rituais. Sabe aquela pessoa que precisa verificar 5, 10 vezes se a fechadura está trancada, saiu do carro, aí volta várias vezes para ver se trancou a porta do carro, a porta de casa? Ou outros comportamentos rituais compulsivos, obsessivos? São manifestações dessa neurose obsessiva que são causadas por desejo reprimido. Um outro tipo de neurose que compõe esse grupo é a histeria, a neurose histérica. Ela pode trazer sintomas como esquecimento, né, amnésia, outros sintomas físicos como desmaio, e ela também faz referência a situações e desejos reprimidos, desejos censurados. Ao contrário do que muita gente pensa, a neurose histérica ela não acomete só mulheres, acomete mulheres e homens, tá? E esse é o grupo que pertence aí aos desejos reprimidos, desejos censurados na infância. E existe um outro grupo de neurose, chamado de neurose atual, que é um grupo que faz parte não a desejos reprimidos da infância, mas tem muito mais a ver com o universo das pulsões, com a vida ativa adulta. E dentro dessas chamadas neuroses atuais, vão estar, por exemplo, a neurastenia. A neurastenia ela vai ter a ver com intolerância com coisas absurdas. Por exemplo, um sujeito estar num ambiente com música alta, numa festa, e ele reclamar que a música está alta, e ser intolerante com coisas que não faz o menor sentido ser intolerante. Percebe-se que isso costuma acontecer muito com homens, mas acomete tanto com homens como com mulheres, né? E um outro tipo de neurose atual que eu gostaria de falar com vocês é hipocondria. A hipocondria, o sujeito ele assume que está com uma doença terminal, assume que está desenvolvendo nele determinada doença, quando na verdade já foi feito todo um diagnóstico, todos os exames, não se encontra nada. E ele cria aquilo, é uma neurose, ele assume que está sofrendo de algo que na verdade ele não está sofrendo. E a outra neurose atual que eu gostaria de falar é a neurose de angústia, também chamada de pânico. É quando a pessoa é tomada de determinados medos já racionais, medos que têm a ver, mas em excesso, que te roubam o controle, fazem parte aí desse universo de ansiedades, de pânico, de ataques de pânico, de desespero. Bom, o que ocorre aqui? Para você que está assistindo o vídeo, eu acredito que muita coisa já está fazendo sentido, mas para você que está chegando agora e que de repente está começando aqui no canal e na minha playlist de Psicanálise e Educação por este vídeo, Freud concebeu a estrutura psíquica do sujeito como sendo consciente, pré-consciente e inconsciente, id, ego e superego. O consciente é aquilo que nós temos acesso, são as informações que estão o tempo todo aqui, essas que eu estou buscando para elaborar o vídeo. O pré-consciente é aquilo que está acessível ao consciente, mas não está tão visto, tão claro, mas que a qualquer momento eu posso buscar. E o inconsciente, ele é um reservatório de sentimentos, não sei se reservatório seria a palavra certa nesse momento, mas eu vou assumir assim. Onde estão sentimentos, emoções, desejos aprisionados, reprimidos, né? Uma outra maneira de falar desses três é falar de id, ego e superego, né? O que são essas coisas? O ego é o sujeito, né? E o superego, ele é aprendido, ele é adquirido de acordo com a convivência com outras pessoas. O superego é aquela instância moral adquirido na sociedade, onde determinados comportamentos são reprováveis ou reprovados pela sociedade, e o superego, essa coisa que foi adquirida, aprendida, está sempre martelando no ego, condenando todos os seus comportamentos, sendo rígido e trazendo todo esse conflito para o indivíduo. E o id vai ser uma parte assim bem escondida, onde habitam instintos primitivos, desejos reprimidos, desejos recalcados, e é justamente desse lugar aí do id que muitas vezes algum sentimento, algum desejo recalcado sai e ataca o ego, e o indivíduo acaba tendo essas neuroses. E um dos trabalhos da psicanálise vai ser justamente fortalecer o ego para livrá-lo do controle do superego ou do id. Espero que o vídeo tenha ficado claro. Um forte abraço, eu sou o Rodrigo Pedagogo. Não deixe de assistir os vídeos na playlist. Até a próxima!